Estou ao vivo? Olá, amigos, bem-vindos a mais um Líder Talk. Que bom que você está aqui com a gente, nessa mesa que tem nos abençoado, nos enriquecido tanto, e trago aqui informações e dicas e conteúdos que abençoam muito nossa vida e que tem feito crescer não só para quem é líder em alguma coisa ou de alguma coisa, mas melhorado a nossa capacidade, ampliado a nossa capacidade de liderar a nossa própria vida, tomando cada vez decisões melhores. Que bom ter você com a gente mais uma vez. Antes de apresentar nossa convidada de hoje, queria que você deixasse já um joinha, se inscreva no canal. Quando você faz isso, o YouTube acredita que o nosso conteúdo é bom e que mais gente vai gostar de receber o nosso conteúdo, então ele entrega isso para mais gente. Então, por favor, deixa aí um joinha, se inscreva no canal, pode ativar as notificações, porque aí sempre que tiver algum vídeo novo aqui, você vai ser avisado disso. Eu vou começar, já dizer para você, nas próximas semanas a trazer alguns conteúdos esporádicos aqui, e acho que na hora que me vier alguma coisa na cabeça, eu vou sentar aqui e vou gravar. Tá? Para quem não conhece aqui, onde a gente faz aqui o podcast, eu trabalho bem perto aqui. Então, eu trabalho aqui do lado. Então, eu vou sair, venho aqui e vou gravar. Então, se você ativa o sininho, você não vai perder também esses conteúdos aleatórios que vai vir na minha cabeça. A fonte provavelmente será a minha própria imaginação. Bem, você também pode enviar o link desse nosso episódio de hoje para os seus amigos, seus grupos, suas listas de transmissão, porque vai ajudar muita gente, porque hoje nós vamos falar sobre assuntos assim que tem a ver com a vida de todo mundo. Estou recebendo hoje aqui a fisioterapeuta traumato-ortopédica, nem sei assim que fala, ela atua com pilates clínico contemporâneo e aplicado a gestantes, também com fisioterapia pélvica, reeducação postural global, RPG. RPG na minha época era um jogo que não podia jogar porque tinha as coisas do capeta. Ela é dona proprietária e sócia e chefa da Clínica FT, é professora do curso de menino, um podcast, só o currículo dessa menina. E ela é casada também com outro fisioterapeuta. Eu quero perguntar depois se isso dá certo. E ela é também, como é que é aquela expressão daquele povo que fica na academia, né? Marombeiro, né? Que fica ali, piolho de academia. Sara Trindade, bem-vinda ao nosso Líder Talk. Que bom você por aqui. Obrigada, PJ. Deus abençoe pelo convite. Estou muito feliz pelo carinho de vocês e pela confiança de estar aqui conversando sobre fisioterapia. Vai ser uma honra para mim. Olha, em termos de confiança, a gente não precisa nem falar, porque Sara cuidou já da minha coluna e do meu joelho. Aquilo era coluna, não era não, né? O problema que eu tinha era o treino osso, para mim todo osso que não está na perna é coluna. Naquela época foi coluna. Coluna, e cuidou de Tito também, né? Do ombro, do seu ombro. Do meu ombro também. Tô ótimo, viu? Tanto que eu não voltei, né? Esses dias eu encontrei um paciente seu, um amigo meu que virou paciente. Eu falei assim, fiquei sabendo que você tratou lá com Sara e tal, me dá uma informação. Eu falei, muito bom. Falei, tão bom que umas 5 sessões antes de terminar eu já nem precisei mais, já não fui mais. E de Fabiana também, né? Fabiana faz pilates lá com você e Bela vai fazer agora RPG. Né? Sua mãe também fez pilates um tempo com a minha gente? Minha mãe está precisando voltar, Pauliceia também já fez, sumiu também. Pilates não é coisa de mulher, né? Não, assim. Não, o Pilates primeiro que ele foi criado por um homem. Tem muito essa parte preconceituosa, né, em relação a isso, mas o Pilates é praticado por todas as pessoas, todas as idades, faixas etárias. É porque parece ser uma coisa fresca, né? Você fica ali, pendura, passa uma perna... Mas não tem nada de fácil. Às vezes parece fácil, mas demanda uma força, uma concentração muito maior do que parece, né? Às vezes até a gente mesmo fala assim, não, isso aqui eu consigo fazer, e às vezes até a gente mesmo
tem alguns exercícios que fica desafiador. É tipo o princípio é tipo aquele como é que é aquele negócio? O povo fica correndo na rua com pneu? Do CrossFit, que usa a força do corpo ou não tem nada a ver? É bem diferente. O Pilates é bem diferente, tanto da academia quanto do CrossFit. Tá. O Pilates ele foi criado com o intuito de melhorar o corpo de forma geral, mas de uma forma mais suave, mais leve, e não tão mais grosseiro como a musculação e o CrossFit, né? São exercícios mais delicados, mas que requer muita concentração e muita ativação de músculos simultaneamente. Então, a base quando o Joseph, né, que foi o criador do Pilates, teve a ideia de criar o Pilates, ele juntou a arte tanto do balé, vem artes marciais... Por isso que eu falo que é de mulher, tá vendo? Artes marciais, mas não só isso, veio técnicas do boxe, veio da yoga. Então, foi um conjunto de coisas que ele foi achando importante, que ele já usava, que ele já praticava, e ele englobou isso tudo e criou o método. É um método antigo, tem muitos anos que foi criado, e quando a gente fala de Pilates contemporâneo, a gente foi readequando algumas coisas. Existe uma diferença, né, para quem trabalha com o Pilates clássico e o contemporâneo. No meu caso, eu trabalho com o contemporâneo, que é o que a gente permite variações. Quem trabalha com clássico executa exatamente como o Joseph criou. Não muda nenhum tipo de sequência, nenhum tipo de exercício, eles permitem adequações e nem adicionar itens, por exemplo, a bola. Então, na época que Joseph criou, não existia bola no Pilates. E hoje as pessoas associam já o Pilates com a bola. Mas isso é do Pilates contemporâneo e não do Pilates clássico. Interessante. Esse negócio falou dos músculos, né, que usam músculo simultâneo, e aquilo é um terror, né, porque na hora que manda, por exemplo, contrai um músculo, respira com o músculo, não dá para respirar e contrair um músculo ao mesmo tempo, são coisas assim contraditórias para uma pessoa normal, né? É muita coisa junto, né? Mas na verdade, assim, o Pilates ele tem fases, né? Se a gente for explicar assim, fica mais fácil entender. A fase iniciante, intermediária e a avançada. Então, a pessoa vai chegar na clínica, ela já não vai fazer esse exercício que você imaginou aí, que a gente vê nas redes sociais e tal, que é o mais acrobático. Ela vai iniciar com exercícios mais suaves, ela vai começar a habituar-se com a respiração e até mesmo com o controle do corpo, melhorar a coordenação e melhorando a força, para ir depois ir avançando os exercícios para as fases mais complexas. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária, tem indicação para todo mundo. Claro que vai acontecer algumas contraindicações momentâneas, alguns problemas que momentaneamente não vão ser possíveis fazer, algumas contraindicações para gestantes, né, em fases de gestação mais complexas, que tem algum problema, mas, de forma geral, pessoas saudáveis, todo mundo pode fazer. Interessante. E aí, pelo que você diz, então, o Pilates, ele é uma coisa tanto preventiva quanto de reabilitação. Quanto de reabilitação, né? Sim. Porque assim, você pode fazer normalmente para entrar no estado de ficar bem, né? Sim. O Pilates, ele não é uma técnica exclusiva do fisioterapeuta, não. O Pilates ele pode ser aplicado tanto por fisioterapeuta como por educador físico. No nosso caso, a gente usa muito como método de prevenção e de reabilitação de pacientes, com um olhar voltado sempre para exemplo. Mas o educador físico pode fazer também como reabilitação? Não, a reabilitação é com o fisioterapeuta. Ah, tá. Eu fiquei mas medo com aqui. O sentido de promoção de saúde, de bem-estar, o educador físico pode fazer sim. Eu falo, ficou com medo assim, aí depois o pessoal fica me xingando no podcast, porque eu fico falando as coisas assim, da profissão não sei o que, profissão não sei o que e tal. Não é isso. O que eu digo, quando eu falo isso, porque no imaginário popular você tem que a profissão que está mais voltada para a reabilitação. Sim. O que acontece? Dentro da fisioterapia vai existir várias técnicas. E o Pilates é uma das técnicas que nós podemos utilizar. Então, nosso conselho, ele bate muito nessa tecla, que nós não somos instrutores de Pilates. Nós somos fisioterapeutas que trabalhamos com o método Pilates. Então, tem muita gente que fala aí, eu sou uma instrutora de Pilates. Eu não me denomino assim. Eu sou uma fisioterapeuta e eu trabalho com um dos meus métodos, é o Pilates. Quando você está... Eu tenho que me policiar de ficar
gastar o tempo de fazer coisa com informação séria. Mas sim, eu brinquei aqui no início que você, quando você não está na clínica, você está na academia, né? Você é uma... Praticante de musculação. Tá, não vamos tratar pelo E na hora que você está ali fazendo os exercícios de musculação, a mente é uma mente de pilateira? Não. Assim, Não, totalmente diferente. É bem diferente mesmo, porque na verdade, quando eu vou para a academia, eu vou com o intuito de ganhar uma hipertrofia, que é o aumento do volume muscular. Isso a gente não consegue adquirir com o Pilates. O Pilates a gente consegue aumento de tônus, mas não aumento de volume. E aí eu vou com esse intuito, ganhar massa magra. Eu tenho dificuldade de ganhar massa magra, então lá na academia eu vou conseguir pegar uma carga e essa carga vai me gerar um estresse muscular e esse estresse muscular vai aumentar o meu músculo. E aí eu vou com esse intuito, mas os objetivos são totalmente diferentes. O que acontece? Os benefícios que o Pilates me proporciona, eu consigo usufruir dele na musculação. Então, a pessoa que praticante de musculação, se ela não tem, por exemplo, uma boa mobilidade de quadril, uma boa flexibilidade para fazer um agachamento até um nível mais baixo, ela vai ficar limitada. E esse desenvolvimento muscular vai ficar reduzido. Entendi. É interessante isso. E a área o leque de ação do fisioterapeuta é muito amplo, né? E umas coisas que eu não sabia. Quando Tito e Milena estavam, por exemplo, internados, aí ficava aquela coisa, né? Ficaram entubados, depois estubavam, entubavam de novo, a dança do tubo. E aí, quando um dia a gente falava, tem que esperar o fisioterapeuta para estubar. Não sabia que era da área da fisioterapia que fazia essa coisa. Achei interessantíssimo. A pandemia veio trazendo muito essa visibilidade para o fisioterapeuta, né? Teve uma das coisas benéficas, né, da pandemia, se a gente pode falar assim, foi a visibilidade que o fisioterapeuta que trabalha dentro do CTI teve. Então, tivemos um reconhecimento, porque muitas pessoas que não tinham nunca entrado numa UTI, nunca tinham, pelo menos, interesse nessa área, começou a pesquisar, começou a entender, a grande mídia deu uma visibilidade para isso, e aí temos, sim, essa profissão muito bonita. Não é o que eu gosto, não me atraio com a área do CTI, mas tenho muito orgulho de quem trabalha. Legal. E o interessante é que você citou a questão da pandemia, teve que se criar quase que não sei se o nome seria um protocolo, um método assim de recuperação específico para a Covid, pós-Covid. Né? Foi muito rápido, a gente teve que estudar muito, né? Era período de uma restrição de pessoas de circulação. Ainda estão limitando o alcance da gente quando a gente fala essas palavras no YouTube, Covid, pandemia, essas coisas. Vão limitar o nosso. Mas a gente patrocina. Mas, enfim, o Covid, nós já falamos do Covid desde do CTI lá. Dane-se. Mas, enfim, o profissional... Eu perdi onde que eu estava. Aí você estava falando, a gente começou a falar do protocolo para tratamento pós-Covid. O pós-Covid, a gente teve que estudar assim, bem rápido, porque os pacientes começaram a chegar para a gente, para as clínicas. Né? O paciente ele tinha alta do hospital, ele ia para casa muito debilitado. Então, essa foi uma área que nós atuamos bastante lá na clínica, em domicílio também, porque tinha pacientes que não tinham condição nem de ir à clínica. Né? Nós tínhamos que ir à casa, pacientes que perderam o controle de tronco, não conseguiam sentar. E, assim, 13 dias de internação, o paciente não conseguia levar a mão na boca para poder pegar água, fazer as atividades básicas, escovar os dentes, pentear os cabelos e, muito menos, segurar o tronco, ficar em pé. Então, a gente teve que fazer cursos, né? Eu fiz cursos na época, o Moisés também fez, para reabilitação pós-Covid, para a gente pegar essa demanda que tinha muita gente chegando pós-Covid, e a gente precisava adequar o mais rápido possível. Nós tivemos grandes pacientes, grandes resultados, né, com esses pacientes pós-Covid, graças a Deus. Teve pessoas que assim, surpreendeu a gente muito grande. Tinha paciente que a gente tinha um vínculo, né, eu conhecia, e ele ficou internado muitos dias, eu não vou lembrar certinho a quantidade de dias,
mas era um paciente que tinha tudo para ter ido a óbito. Ele era um paciente já transplantado de rins, já era um paciente que tinha vários problemas e, graças a Deus, ele teve uma recuperação assim, fantástica. Com pouco tempo de fisioterapia, ele já tinha voltado a caminhar. E, assim, foi uma recuperação, foi uma época bacana, assim, para a gente ver o resultado, né, do trabalho da gente no paciente. É interessante essa coisa do resultado, né? O meu caso, quando eu cheguei na clínica, estava com uma dor. Foi inclusive por isso que eu parei de treinar, né? Não voltei. Deveria ter voltado. Não voltei porque eu fiquei traumatizado com a dor, né? Eu estava treinando e senti uma dor. Eu já tinha uma dor no joelho e a dor subiu para o ombro. A dor subiu. Ela caminhou. Caminhou para lá. E aí parei lá e fui treinar. E foi uma coisa bacana porque, sim, isso me gerou uma curiosidade, porque você identifica onde está a dor e aí você trata ali meio que a origem e a raiz daquela dor, né? Sim. Então, como é que é essa coisa do processo de dor, assim, Existem vários... A dor é uma coisa interessante. Quando o paciente chega para a gente, o que a gente vai fazer? Identificar qual é o tipo de dor, se ela é aguda ou se ela é crônica. Dentro da dor aguda, existem os casos que você, por exemplo, caiu de moto, machucou, é aquela dor resistente, tem um corte. A dor crônica ela é uma dor prolongada. Exemplo, uma pessoa que tem uma dor de hérnia de disco, ela é um tipo de dor crônica porque ela vem e volta. Às vezes ela tem picos. Então, vai depender muito da queixa desse paciente. A gente vai pegar, escutar a história desse paciente e, a partir daí, traçar um plano de tratamento. Mas tem que ver também quais as limitações que esse tipo de dor gera. E nós, fisioterapeutas, trabalhamos em cima dessas limitações. O que está sendo difícil essa pessoa de executar? Qual a demanda que ela não está conseguindo fazer do seu dia a dia? Se é uma atividade no trabalho, se é uma atividade, por exemplo, de lazer, às vezes a pessoa não consegue praticar um esporte que ela já praticava, no seu caso, a musculação. Aí eu não estou conseguindo fazer tal exercício. Nunca mais consegui. Nunca mais voltou, para testar se conseguiu. Mas, de forma geral, a gente tem que ver qual é essa queixa e o que essa dor está impedindo esse paciente de realizar no seu dia a dia e trabalhamos em cima disso, melhorar a função desse paciente, ele voltar a fazer o que ele não conseguiria. E interessante que você já falou comigo lá na época do tratamento, e a gente conversou isso agora há pouco também, que o tratamento não é em virtude da limitação. Na verdade, ele é contra a limitação. Sim. Às vezes a gente chega com algumas prescrições, né, médicas falando para o paciente, por exemplo, não fazer algum tipo de exercício. O que mais acontece com a gente lá é a questão do agachamento. Chega a restrição lá, o paciente não pode agachar. E aí, se a gente for levar isso ao pé da letra e não falar assim, nós não vamos treinar o agachamento com esse paciente, mas imagina só, no nosso dia a dia, para a gente levantar e sentar de uma cadeira, a gente está agachando. Para a gente fazer as atividades fisiológicas nossas, a gente precisa sentar e levantar. Então, o paciente tem uma artrose nos joelhos. Então, nós vamos limitar esse paciente, ele não pode agachar. Se a gente não levar esse paciente para a clínica e treinar a musculatura desse paciente para ele se sentir preparado para as demandas, ele vai ficar restrito, ele vai ficar limitado até em atividades tão simples como sentar e levantar de uma cadeira, às vezes uma cadeira mais baixa, às vezes um sofá que é um pouco mais instável, que não é tão resistente, que não é tão firme. Então, o paciente vai sentir muita dificuldade, por exemplo, para fazer uma atividade muito básica, que é o levantar e sentar. Então, a gente sim tem que treinar isso com os nossos pacientes, a gente não pode levar isso tão ao pé da letra, e as coisas vão evoluindo, né? A fisioterapia tem evoluído, alguns profissionais, graças a Deus, já têm esse raciocínio, está acompanhando isso, mas ainda chega para a gente muitas prescrições com restrições de movimento. Agora, essa coisa de movimento, de limitação, é uma coisa quase milagrosa, né? Porque essa coisa da dor manda uma informação para a mente que cria um padrão, né? E aí você trabalha também essa coisa de mudar esse padrão mental. Sim. Naquele caso específico ali. Sim, né? Tem pessoas que criam um medo tão grande de executar alguns exercícios, né? Voltando à questão lá do agachamento, por exemplo, aí tem lá um papel falando, você não pode agachar.
Aí, se eu chegar para o paciente e falar assim, hoje nós vamos fazer um exercício de agachamento. Ele fala, não, mas eu não posso agachar, eu não consigo agachar. Aí, se eu mudar a minha forma de abordagem e falar com o paciente assim, então nós vamos fazer um exercício diferente hoje. Nós vamos treinar a levantar e sentar da cadeira. Aí ele consegue. Não, esse eu não consigo. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas a mente da pessoa atrapalha nessa questão. O medo faz ela ficar muito sensível a ponto de imaginar que ela não vai conseguir e limitar mesmo a execução daquela tarefa, né, que foi imposta. Então, o nosso papel também é trabalhar para que a pessoa reduza, né, esse medo do exercício ou da tarefa que ela precisa executar. E aí você consegue identificar no tratamento assim, a dor que é, sei lá, do músculo, do osso, e a dor que é sei lá, a dor que é da mente, que eu não sei se eu estou formulando certo. O povo costuma falar, né, e a gente já ouviu muita gente da área da saúde falando sobre a dor psicológica. Acho que é nesse ponto que vocês estão querendo chegar. E a dor psicológica, ela não existe. Ela não existe uma dor de causa psicológica. Aí você fala assim, não, Sara, mas quando eu estou estressada, quando eu passo por algum problema, às vezes eu passei por um luto, a dor que eu sinto, ela é real, é uma dor real. Então, existe uma dor de causa psicológica? Não, a causa não. O que acontece com essa questão da dor ser mais intensa é porque a modulação da dor, a intensidade da dor, a abrangência da dor muda quando nós estamos com um processo de depressão, de estresse, com alguma alteração emocional. Mas não que a causa daquela dor seja, por exemplo, na mente. O problema não é na sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. A dor é real. A dor está lá. A dor está lá. O que a gente precisa entender é que essas circunstâncias, tanto sociais, né, quanto psicológicas, elas podem modular a dor de uma forma que eu sinto ela maior do que ela realmente é. É muito interessante isso, né? E até porque alguém me perguntou, eu ouvi uma frase saindo da igreja aqui no domingo, alguém me perguntou assim, qual que é a maior dor? Se ele tem a maior dor, é a dor que você sente. Sim, com certeza. É a dor que você sabe que existe. Onde que ela dói. Né? E em cima de dor crônica, né? Aí vamos lá, as questões. O que eu posso fazer? Deixa eu voltar porque eu já esqueci. A dor crônica é aquela que vai e volta. É a dor que ela persiste por um tempo, né? Ela tem um problema estabelecido. Às vezes não. Às vezes a gente não consegue achar isso nem em exames. E a aguda? Não consta. Aguda é aquela que acabou de acontecer. Eu cortei a mão aqui. Ocasional, assim, circunstancial. Isso, é momentânea, né? Eu tenho um pós-operatório. Aquele momento ali inicial é uma dor aguda. Agora, a dor crônica é uma dor, por exemplo, igual a fibromialgia. Ela persiste por um tempo, ela tem uma fase de remissão, depois ela volta de novo com picos. E qual que é o tratamento bom para dor crônica? O que é prescrito para quem tem dor crônica? Exercício físico. Então, não tem como correr do exercício físico. Ele é um tratamento não farmacológico para dor. Então, desde exercícios simples, né, exercícios mais leves, de intensidades leves, até os mais vigorosos, como, por exemplo, a musculação. Mas, claro, né, que a pessoa que está totalmente sedentária, ela não pode iniciar, por exemplo, com um crossfit. Ela tem que começar com um preparo muscular até ela conseguir ter capacidade, condições físicas para ir avançando para exercícios mais vigorosos. Crossfit deveria ser pecado, né? Na verdade, o crossfit bem executado, com uma pessoa bem preparada, é uma atividade física bacana. Eu brinquei isso com o Igor. Igor esteve aqui no podcast, falou que o crossfit deve ser pecado. Não estou falando mal do podcast de Igor, não estou falando mal do crossfit de Igor. Mas a pessoa bem preparada, o nosso corpo, se a gente der para ele condições de estar fortalecido, ele dá conta, por exemplo, de demandas altas como o crossfit. Engraçado, até dar uma indicação para você que está assistindo a gente, depois assista esse podcast com o Igor Moreira, que a gente falou sobre atividade física, e eu acho que vai conectar muito com essas informações aqui, porque aí eu vou ficar trazendo exemplos meus mesmo da minha vida, porque Fabiana, por exemplo, que trata lá com você, aquela dor na coluna assim, mortal, que ela tinha, e faz aqueles trem lá e melhora o trem. É milagroso, né? O que às vezes demorava num tratamento
medicamentoso ali, dias para ter um alívio, ganha até uma constância assim, maior de alívio, né? De não dor. De não dor. O que acontece? Quando o paciente ele tem uma boa experiência com a fisioterapia, ele entende que ele começa a entender seu corpo, entender o que ele está passando, qual é a dor que ele está sentindo e já sabe o que procurar. Então, no caso de Fabiana, ela já conhece o corpo dela, ela já sabe a reação que o corpo dela tem perante a momentos de estresse, por exemplo. Então, ela passa por uma situação de estresse, a dor teve aquele pico, então ela já sabe que se ela procurar o médico, ela vai ter que tomar injeções, isso e isso, vai demorar tantos dias para ela sentir um pequeno alívio, porque ela já entendeu que o corpo dela demora alguns dias para absorver o remédio, né? E aí, o que ela já entendeu? Eu não preciso ir ao médico para ter o alívio da dor. Eu já posso ir direto no fisioterapeuta. E isso é muito importante para a gente, que nós somos profissionais de primeiro contato. A gente não precisa ter um encaminhamento médico para o paciente chegar até a gente. Então, quando o paciente já entende isso, ele diminui esse tempo de espera, então acaba tendo um resultado mais rápido. Ele alivia a dor dele com mais rapidez do que se ele tivesse primeiro que passar pelo médico, ter um encaminhamento médico, até conseguir horário, agendar com um fisioterapeuta. Nesse período, ele vai ficar sentindo dor. Então, o paciente ele já pode ir direto ao fisioterapeuta sem precisar passar pelo médico. Isso, quando o paciente entende isso, ele ganha tempo. Falando em horário, depois, no final do podcast, a gente tem que pensar sobre dobrar lá a estrutura da clínica, porque está difícil o horário de ser, viu? É uma coisa complicada de falar, mas não é o assunto para o podcast. Sara, a gente falou no início ali de fisioterapia para gestante, de pilates, para gestante. Sim. Dá medo, assim, uma mulher grávida fazendo pilates. Não. Como é que é isso? Então, o pilates... O menino vai nascer ali o pilates, de forma geral... Pendura normal uma mulher? Não. Sim, não? Tá. Não. Tá. Não, tem restrições, né? Temos algumas adequações, na verdade, para atender o público de gestantes. Tem muita coisa errada por aí, na internet. A gente não pode cair tudo no Google, não. Então, se vocês entrarem aí na internet, pesquisar pilates para gestante, vai aparecer muita gestante aí pendurada. Mas a gente tem que pensar na questão primeiro, da segurança e do benefício que você vai gerar para a gestante e para o feto. Então, o Pilates, de forma geral, ele tem vários benefícios, como controle da respiração, melhora da força muscular, flexibilidade, coordenação motora. E para a gestante, a gente pode facilitar o parto dessa gestante, trabalhar direcionado para o parto. E isso a gente pode identificar se é vontade dela ou não, né? A gente pergunta na avaliação, e aí? É seu interesse ter um parto, a gente chama de parto vaginal, ou parto cesariano. Aí, se a pessoa identifica lá do início que ela quer um parto normal, a gente vai trabalhar tudo em cima disso, vai voltar para isso. E nós temos exercícios adequados para cada trimestre da gestação. Os exercícios no primeiro trimestre são exercícios de uma maneira, o do terceiro trimestre é outro foco, é outro objetivo. É realmente estimular mesmo a descida desse neném. A gente quer que esse bebê desce para facilitar. Então, tem alguns posicionamentos que são feitos na clínica, no Pilates, que a última paciente nossa, inclusive, ela mandou mensagem para a gente falando assim, sabe aquele exercício que eu não gostava? Pois é, minha neném veio naquela posição. Olha que legal. Então, assim, em relação a medo de neném ganhar, nascer na clínica, não, mas assim, é muito bacana trabalhar com gestante, eu gosto muito de trabalhar com gestante, é uma área que eu me encontrei bastante, então a gente trabalha também a prevenção, por exemplo, de incontinência urinária, que é aquele escape de xixi, que acontece muito nas gestantes, mas não é normal. Esse escape acontece, ele é frequente, ele é comum, mas ele não é normal. Então, a gestante fala assim, não, mas é normal eu ter escape de xixi quando eu espirro, eu não consigo segurar o xixi até eu chegar ao banheiro. Mas... Agora, essa é uma definição importante assim, para a qualidade de vida mesmo, né? O que é comum e o que é normal. E o que é normal, né? Porque, exatamente. Às vezes, porque a pessoa já tem aquilo há um tempo, a tia teve, a avó teve... É normal porque tem um monte de gente tem. Sim. E aí eu gostei dessa diferenciação. É comum, mas não é normal. E tem tratamento, né, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, eu atuo também com a fisioterapia pélvica, onde a gente trabalha
a incontinência urinária bem especificadamente, né? Não somente dentro do Pilates, né? No Pilates a gente trabalha mais na questão da prevenção. Eu gosto de trabalhar na prevenção, mas se a paciente já tem, eu gosto de encaminhar para a fisioterapia pélvica. E na fisioterapia pélvica são exercícios mais íntimos, são mais para trabalhar especificamente somente mesmo o assoalho pélvico. E para a saúde da mulher em si, esse tratamento do assoalho pélvico envolve assim, questões muito mais amplas do que o parto em si, Sim, né? Tem mulheres que, mesmo não estando gestante, apresentam, né, a incontinência urinária, essa fraqueza do assoalho pélvico. Então, tem pessoas que têm até o prolapso de órgãos, por exemplo, da bexiga. Então, teve casos de paciente chegar para a gente avaliar com o órgão totalmente para fora. Então, totalmente exposto. E aí já não é um caso que a fisioterapia vai trabalhar. Aí é um caso que o fisioterapeuta encaminha para a cirurgia. Mas vai desde questões tão graves quanto uma exposição de um órgão, com um prolapso tão grande, quanto escapes mínimos, né? Escapes na academia. Muita gente fala assim, eu tenho escapes na hora que eu vou fazer o jump. Esses meninos que ajudam aqui no podcast, eles têm escapes também na academia, mas é de gases. É terrível, é terrível. É sério, talvez tenha tratamento para isso também. Mas na academia, então tem mulheres que são ativas, mas que ainda apresentam escapes urinários. Tem alterações também no padrão da própria relação sexual também. Então, tem pessoas que, com essa fraqueza muscular muito acentuada, vai ter, inclusive, déficits no ato sexual. E a questão de qualidade de vida mesmo, né? De geral. Porque, às vezes, são questões pequenas, mas que geram incômodos tão grandes, né? E eu percebi, já teve... E aí eu trouxe... realcei aqui a pergunta na questão de assoalho pélvico. Eu ouvi sobre isso há poucos anos, talvez uns 5 anos atrás, num aconselhamento. Sim. E era uma situação que eu imaginei, não tinha assim, conhecimento técnico à altura, mas eu imaginei, isso talvez seja uma questão associada a uma questão de saúde. Sim. E não uma questão porque aí já vem aquela questão de intimidade, sei lá, de julgamento, de pensamento, de definir a situação. E aí que a gente encaminhou para uma situação desse tratamento, e aí eu achei incrível isso, né? Falei, como às vezes salva uma vida, salva um casamento, né? Salva uma vida social, um tratamento adequado e bem feito. Eu já recebi pacientes que deixaram de ir à igreja porque tinham medo de ir para a igreja e durante a celebração sujar, né? Molhar a roupa. Então, triste. Assim, já cheguei... E assim, as senhoras têm muito, né? As idosas têm muito. A partir do período da menopausa, isso acontece muito, né? A questão da própria alteração hormonal. Então, as mulheres tendem a ter esse escape urinário, principalmente as idosas. Aí, é muito comum mesmo. Aí tem muita gente que começa a usar fralda. Tem muita propaganda na televisão, não sei se você já reparou, mas de absorventes, inclusive, para quem tem incontinência urinária. E isso está... Até a própria propaganda do absorvente leva uma informação como se fosse uma coisa normal e que a pessoa só use o absorvente e está tudo normal. Paliar, né? Isso. Assim, você pode paliar com o produto. Sim, aí às vezes a divulgação do tratamento fica aquém de uma solução temporária, né? Sim. Isso é ruim. Isso é ruim, né? É triste. Mas, bom, talvez você conheça alguém aí, você que está achando que possa ter uma esperança, né? De uma qualidade de vida melhor com isso. Tá, a gente estava falando da mulher que vem, então, e faz durante a gestação. Ganha um menino de parto normal. Ganha um menino de parto normal. E volta para fazer terapia. E aí já volta assim, normal? Volta. Se o parto for via vaginal, ele volta com 45 dias. O ideal é voltar com 45 dias. Perdão, o contrário. Se for um parto normal, vaginal, pode voltar com 30 dias. Se for cesariano, com 45 dias. Tá. Então tem esse intervalozinho. Tem intervalo. Os 45 dias é porque realmente tem uma cirurgia, né, envolvida na cesariana. E no parto normal, no parto vaginal, não.
Mas essa coisa de parto sempre me dá uma agonia, porque tudo que vem para minimizar o sofrimento do parto é muito bom, mas o parto parece ser uma coisa assim sofrida, né? Na verdade, assim, a mulher... É comparado, sei lá, uma virose. Né? A mulher, ela é muito tolerante à dor, né? Então, se ela for uma mulher praticante de exercício físico, mais tolerante ainda ela fica à dor. E esse ponto é interessante, essa coisa de limiar de dor. Limiar de dor. Quem pratica exercício físico, normal, de forma geral, quanto mais vigorosa a atividade física, maior sua tolerância à dor. Então, se... Tem a ver com força, com desenvolvimento de força? Tem a ver com desenvolvimento de resistência. De resistência. Então, quanto mais... exemplo, se eu for para musculação, eu vou aumentando minha carga, aquela carga que eu estou fazendo de exercício, aquilo é desconfortável. Então, eu vou me acostumando com aquele desconforto. Então, quando eu vou, por exemplo, para um parto preparada, com meu corpo preparado, tem mulheres que gastam muito tempo, né, de trabalho de parto. E quando a gente trabalha direcionado para isso, esse tempo de trabalho de parto é reduzido. Então, se a mulher já tem uma tolerância maior à dor por ser praticante de exercício físico, e além disso, além dela já ser mais tolerante, esse tempo vai ser reduzido, então vai ser um parto muito mais tranquilo. Existe casos assim que fica... Porque eu fico falando de coisas que eu não entendo, então não posso estar falando besteira, você, por favor, vá corrigindo. Mas que fica depois do parto, assim, porque no parto dá toda uma desestruturação, uma reestruturação, sei lá, de músculo, de osso, porque ele vai expulsar mesmo ali o bebê. Acontece que de ficar problemas nisso depois do parto? Na estrutura óssea, ligamentar, não. O nosso corpo, a gestante tem essa flexibilidade maior, mas é uma questão hormonal. Então, após o parto, vai ter uma nova alteração hormonal e, automaticamente, o corpo vai voltando ao normal, né? Essa flexibilidade ela vai sendo reduzida, porque, na verdade, a própria pelve ela vai abrindo, os ligamentos vão ficando mais frouxos para que tenha essa acomodação. Agora, Deus é muito perfeito, É perfeito, né? Demais, muito lindo. Estudar isso é maravilhoso. E aí, quando o bebê desce, passou, nasceu, o corpo tende a voltar. O que pode ficar são alterações musculoesqueléticas, como, por exemplo, a diástase. O que é a diástase, né? Eu ia perguntar, porque você falou uma sequência de palavras assim, que ficou parecendo uma frase em língua estranha, né? Alterações, o quê? Musculoesquelética, primeiro explica isso, aí depois a diáspora aí. A diástase. Alterações musculoesqueléticas querem envolver tanto o músculo, tudo que compõe o nosso corpo, né? Tendões, ligamentos, músculos. A gente engloba, estrutural. A gente engloba tudo isso e cria essa palavra aí que assusta. Mas, de forma geral, essas coisas elas tendem a voltar ao normal e o que geralmente fica é uma diástase. Por isso que é importante quando... Aí você ia explicar o que é diástase. O que é diástase. Por isso que é importante quando a gestante ganha o menino, retornar após esse prazo que a gente conversou, parto normal 30 dias, cesariano 45, para a gente avaliar como que ficou o corpo dessa mulher, né? E aí a diástase é o quê? Nosso corpo, nosso abdômen tem um músculo que chama reto abdominal. Então, são duas partes que são unidas, né? Elas são unidas. Quando a gente vai... A gente não, eu nunca engravidei, né, gente? Ainda quando a mulher... tá perto, né? Daqui um tempo ainda. Eu estou ansioso para apresentar o bebê seu de Moisés. Moisés vai ser esse podcast, vai, né? Vai. Te abençoe, Moisés, em nome de Jesus. Ele recebe. Eu estou com pressa, não. Então, o abdômen, ele tem esse músculo e quando o bebê vai crescendo, vai aumentando de tamanho, esse músculo, naturalmente, fisiologicamente, uma coisa normal do nosso corpo, ele ter uma separação. Dentro dos estudos... Isso dói? Não, é normal, normal. É fisiológico, é normal que ele cresça, que ele separe, né, na verdade, que ele separe até 3 centímetros. Então, a gestante chegou para a gente no consultório na época que ela está gestante ainda, durante a gestação. Eu avalio, tem 3 centímetros de diástase, tranquilo. É normal, é o esperado. Após o parto, esses 3 centímetros tendem a fechar, voltar ao normal.
cresceu, expandiu somente para que o neném tivesse espaço. Mas o que acontece com alguns casos, né? Não é com a maioria, mas com alguns casos. Cresce mais do que esses 3 centímetros, aí a gente chama de uma diástase não fisiológica, então ela tem um comprometimento e a gente precisa corrigir. E pós-parto a gente vai avaliar isso, se tem esse aumento ou se ela voltou. Aí a gente tem um teste que a gente faz no consultório e avalia profundidade, tanto a profundidade quanto a extensão. Aí a gente avalia e vê e traça tratamento. E nem todo exercício, ela ganhou o neném, ela não tem mais o bebê. Agora eu posso passar qualquer tipo de exercício que eu quiser para essa gestante? Não. Se ela tiver uma diástase, ela vai ter que ter algumas restrições de exercício. Da mesma forma que durante a gestação tem exercícios que a gente não pode fazer. Por quê? Porque pode aumentar a diástase. Exemplo disso é o exercício de abdominal com flexão de tronco. Esse é um exercício que a gente não passa, que a gente não indica para a gestante e nem para uma paciente pós-parto que tenha diástase. Eu não indico para ninguém, né? Mas aí é muito comum, sabe por que eu falo muito sobre o abdômen? Porque geralmente quando a mulher ganha o neném, ela fica com o psicológico abalado, com o corpo, assim, meu corpo não está do jeito que ele era, quer ir para a academia, enlouquece e quer fazer o quê? Abdominal. E não passa por uma avaliação para a gente ver se tem uma diástase patológica ou não. E aí, se ela fizer, se ela for fazer o abdominal, se ela for fazer exercício como prancha, que aumenta essa pressão no abdômen, ela vai estar piorando a diástase. Então, o ideal é ela teve o parto, avalia a diástase. E tem um tempo para tratar, tipo assim, ficou com o músculo aberto lá e tem um tempo para fechar, ou qualquer tempo que ela quiser ir lá? A reabilitação, Paulo Júnior, é o seguinte: quanto antes a pessoa vier, mais rápido o resultado é. Então, eu já tive pacientes aí menino de 6 anos. Minha diástase lá de 6 anos atrás. E a gente reabilita, não tem problema. Mas é um tratamento mais demorado que se a pessoa chegar bem rapidinho. Se ela chegar ali com 45 dias pós-parto, o resultado dela vai ser muito mais rápido. E aí você fala assim, a diástase é só uma questão estética, né? Porque fica um buraco na barriga. Você enfiar a mão assim lá dentro, você sente a profundidade, tem um espaçamento. E quando ela faz, por exemplo, movimentos de deitar, levantar, aparece um volume no abdômen. Então, às vezes, a pessoa pensa que é uma gordurinha. Às vezes também é o contrário, né? A pessoa tem uma gordurinha e acha que é diástase. Mas tem que avaliar. Nem toda gordurinha aí, nem todo abalamento. Eu teria muita diástase, né, cara? Eu achava que isso era uma gordurinha. Pode ser, vou avaliar. Mas aí a gente avalia e traça um tratamento para essa gestante, um tratamento rápido. E a partir daí ela segue para os objetivos fitness delas, né? Por exemplo, o emagrecimento, mas não é indicado, por exemplo, ir para exercício que aumenta a pressão abdominal. Legal. Mudando de assunto aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de recuperação no caso de traumas. De traumas. Que eu acho também algo assim fantástico da criação divina, essa habilidade que o corpo tem, né, de se reconstruir, de se refazer. Mas eu acho também maravilhoso essa coisa que Deus deixou o homem conhecer, que é de ter assim, essas técnicas de reabilitação, né? Tive com um paciente seu, vi um vídeo de um paciente seu essa semana que ele do acidente de moto. Meu tio? Seu tio. E eu fiquei impressionado com ele, assim, em pé e andando. Esse caso eu tive um envolvimento psicológico, emocional, tudo muito próximo. A gente tem evidente nesse caso ali um grande milagre de Deus, mas Sim. a gente tem um tratamento muito bem feito ali também, Sim. né? Nesse caso, a gente só tem que agradecer a Deus mesmo, primeiro, por ele estar vivo. Eu não sei, porque eu não sabia se ia me dar a liberdade de citar que era o seu tio. Mas ele teve um acidente, só para contextualizar, ele teve um acidente de moto, né? Uma fratura. Uma não, várias, muitas fraturas. Tem fratura de fêmur, tem fratura de tíbia, fíbula, os malelos, o tornozelo, de todos os... O membro esquerdo dele todo foi quebrado. Então, assim, tudo indicava para que ia acontecer uma amputação.
eu estava fazendo as unhas, inclusive, e aí minha prima me ligou contando, né, que tinha acontecido esse acidente, e ela me ligou extremamente chorosa e desesperada, e até então ela falou assim, Sara, ele está com a perna muito machucada. E eu fui para o local do acidente, imaginando uma fratura convencional, né, quebrou ali e tal, vai fazer uma cirurgia básica e tudo certo. Aí, quando eu cheguei no local, que eu vi a cena, não foi só uma fratura de um membro específico, ele teve um traumatismo craniano associado. E aí eu conversei diretamente com o médico que estava no resgate, ele falou comigo assim, olha, conversei, me apresentei, falei que era da área da saúde. Ele falou assim, o caso dele é esse. E aí, nisso eu cheguei e já tinha acontecido a remoção, né? A perna já estava toda estabilizada, já estava tudo encaminhando para ir para a Santa Casa. E aí, quando eu cheguei, eu acompanhei ele dentro da ambulância do SAMU. E assim, era para ele ter falecido dentro do SAMU. É um traumatismo craniano que a ambulância ficou cheia de sangue. Inundou a ambulância. Foi uma coisa muito pesada, assim, sabe? Dos meus parentes, ninguém quis ir. Cheguei lá, tinha vários homens, né? Falei assim, não, algum homem aí vai, né? Vai você que é profissional, né? Aí, tipo assim... E aí a justificativa, né? Esse caso é para um profissional. Não, aí fui, acompanhei, mas ele passou por muitas cirurgias, né? Ele ficou internado alguns dias, passou por cirurgias do fêmur, ficou alguns dias esperando a decisão para saber se amputava ou não a perna. Claro que a gente mantendo muita oração, graças a Deus, Deus colocou bons médicos no caminho dele. Ele hoje faz uso do Lizarov, né, que é aquela gaiolinha que mantém a fixação externa. Completou dia 11, 7 meses de cirurgia, do acidente, né? 7 meses do acidente, ele ainda tem mais 2 meses aí para segurar aquela gaiolinha lá na perna. Mas para quem estava... Não, mas é muito bacana porque a gente vê o progresso, né? Quando eu cheguei lá, ele não mexia o joelho porque ficou com a perna totalmente mobilizada, né? Então, o joelho totalmente rígido, então é trabalho de formiguinha, né? Primeiro vamos ganhar ali mobilidade no joelho, vamos dobrar esse joelho, é muita dor envolvida, muita dor envolvida. A gente tem que ter uma parceria muito grande com o paciente porque é doloroso, não é uma coisa fácil, a recuperação é dolorosa e a gente não pode ter dor, né? A gente da área da saúde... Eu sei que vocês não têm mesmo. A gente não pode ter dor, desde o idoso até a criancinha lá do torcicolo congênito, a gente vai sem dor, porque a gente sabe que aquilo... Sem dó, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é para a melhora do paciente. Mas não é uma jornada fácil e é muito bacana ver, né? A gente tem várias técnicas da fisioterapia. Muita gente acha aí que fisioterapia tem ultrassom em gelo, né? O choquinho, o gelzinho e o gelinho. O choquinho é bom, é gostosinho. Mas o choquinho sozinho não trata paciente. E aí a gente tem visto muito isso, né, na fisioterapia. Aquela fisioterapia cheia de gente, um ginásio lotado de pessoas, todo mundo ali ligado, tem ultrassom e gelo e faz um alongamentozinho da faixinha e acha que está fazendo fisioterapia. E aí o resultado não vem. E a fisioterapia é um trabalho que demanda esforço tanto do fisioterapeuta quanto do paciente. E é impressionante ver essa... E eu fico imaginando quantas pessoas, talvez, ao longo da história mesmo, né, poderiam ter se recuperado de coisas, de acidentes, né, de cirurgias, de coisas assim, com um trabalho bem feito, e aí vão ficar, às vezes, o resto da vida, ou ficaram, né, o resto da vida com a limitação, com alguma coisa assim, porque... Eu fico muito triste com isso, porque, às vezes, tem pessoas que não têm condição financeira. E aí vai para o serviço público, né? Vai lá para o SUS. E o SUS, além de ter uma demanda muito grande de pessoas, tem um tempo de espera muito grande, e esse tempo de espera interfere na fisioterapia. Então, hoje o paciente ele faz uma cirurgia, o ideal é que, na hora que saiu do hospital, já pode ir para a clínica.
praticamente. No caso de Tito, né, da recuperação de... Já, assim, não foi um trauma, mas uma cirurgia que imediatamente, após tirou o gesso, já vai para lá na sua fisioterapia. porta. E quem não coloca gesso, vai assim, teve alta hoje, deu num dia útil, já faz fisioterapia. Porque a recuperação é muito mais rápida quando a gente começa a fisioterapia precoce, né? Então, tem um trabalho muito, muito bacana ali ainda com o pessoal, ainda com os pontos, aquela fase ainda que apresenta aquela parte roxa toda ali da própria cirurgia. A gente não dá gastura, não? Eu sinto uma gastura ver aqueles... Eu não sinto gastura, não. Na verdade é bacana, eu gosto. Coração. Na verdade eu gosto. São duas classes de pessoas que a gente acolhe muito bem na igreja, porque é difícil elas entrar no céu. É o dentista e o fisioterapeuta. O dentista eu vou concordar. Eu vou gravar um podcast com Priscila e quero abordar isso com ela, que é tenho pavor de dentista. A falta de coração e de alma, né? Como é que vocês vão para o céu, né? Porque vocês não têm alma. Como é que vocês vão entrar? Nós vamos para o céu, agora o dentista não vai, não. Dentista não vai, não. Dentista não é coisa de gente, não. Mas é impressionante essa capacidade de restaurar essas situações assim. Então, assim, se o paciente chega para a gente com essa fase mais rápido, ele recupera muito bem, né? E aí o problema do SUS às vezes é esse, porque tem uma demora, ou quando tem a oportunidade de executar, às vezes não tem estrutura, não tem pessoal, e aí vai para os planos de saúde também, às vezes nem todo plano de saúde está tendo essa serviço de qualidade também, né? A maioria também está entregando um serviço aí bem comunitário, né? Em grupo, que às vezes não dá aquela atenção que o paciente precisa. A gente tem que orar por isso, né? Por essas questões de saúde, por mais profissionais, né? Por mais gente, porque você tem esses gargalos no sistema público, mas você tem também, quando você chega na rede privada também, os gargalos dos maus profissionais, né? Sim. O mercado seleciona, mas demora selecionar, e até selecionar faz muita vítima, né? Sim, a fisioterapia tem evoluído, mas ainda tem muito o que fazer, sabe? A gente tem que realmente estudar, né? Eu tenho 10 anos de formada e continuo me atualizando. Se eu fosse manter as mesmas condutas que eu tinha e quando eu estudei, eu estaria totalmente atrasada no meu raciocínio clínico, né? Então, acho que é isso. O pessoal que já está na ativa há mais tempo precisa se manter atualizado, e o pessoal que está formando agora tem um pouco mais de, acho que, proximidade, mais de contato, esse olhar mais amoroso com os pacientes. Quais são as dores mais comuns, assim, que as dores mais populares? A principal deve ser de coluna. Né? Coluna e joelho. Coluna e joelho. Geralmente, os joelhos, geralmente, o pessoal que pratica esporte, ou então já na fase mais idosa, né? Que é onde já vem as doenças degenerativas, né? Como a artrose. E aí, tem uma relação dessas dores com o sedentarismo? Muito. Porque o sedentarismo é uma doença também já, né? Então, a maioria hoje das alterações de coluna, joelho, né, das dores crônicas, que a gente tinha falado, sobre as dores como fibromialgia, são tratadas e estão sendo cada vez mais indicadas o tratamento do sedentarismo, sair do sedentarismo, né, praticar exercício físico, seja ele leve, como, por exemplo, uma caminhada, até a musculação, hidroterapia, tem vários exercícios, né? E assim, o que a gente precisa pensar é qual atividade física ou qual exercício físico que a pessoa vai se identificar mais. Então, não adianta, por exemplo, eu gosto muito de exercício físico. Então, gosto de caminhar, gosto de correr, gosto de praticar o pilates, a musculação, mas não sou uma pessoa que gosta de praticar esporte. Então, se, por exemplo, me chamar para, Sara, vamos jogar um vôlei, eu não vou. Porque eu não gosto, eu não tenho afinidade. Eu também não vou. Eu não tenho afinidade. Mas você tem vôlei, esse menino ali joga vôlei. No América, né, que você está jogando? Voltou agora. Jogando no América. O tamanhozinho da criança. Mas aí, se você encontrar uma atividade que você tenha uma afinidade maior, vai ser muito mais fácil manter na rotina, né? E eu falo assim, o exercício físico, ele está sendo indicado para as doenças tanto psicológicas quanto físicas, então não tem para a gente correr dele. Então, a gente tem que adaptar e escolher o que melhor
nos agrade, né? Então, como primeiro plano, eu trabalho com Pilates, me identifico com Pilates, gosto do Pilates, e segundo plano, eu gosto da musculação. Mas eu poderia gostar, por exemplo, de um esporte. Então, eu poderia deixar de ser sedentária praticando um esporte. Não quer dizer que todo mundo precisa ir lá praticar musculação ou praticar o Pilates. Tem atividade para todo tipo de gosto. A pessoa tem que também experimentar. Não é só falar assim, eu não gosto, mas eu nunca fui. Aí, às vezes... Igual criança com comida, né? Exato. Fala, não gosto disso. Fala, você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. É mais ou menos isso. Então, essas doenças crônicas estão batendo muito na tecla, né? De reduzir os remédios e melhorar a qualidade de vida, tanto de alimentação, quanto do sono e do exercício físico. Seja ele leve ou seja ele um pouco mais vigoroso. Interessante. E tem até a ver, eu sempre tenho que achar uma coisa que tem a ver com a Bíblia, né? Mas a Bíblia fala dos pecados contra o corpo. Falo isso de vez em quando aqui na igreja. E todo pecado envolve uma dose de exagero. Então, o nosso corpo sempre quer mais. O pecado tem uma ligação forte com o controle do desejo. Então, a gente sempre está dando para o corpo mais do que ele precisa. E aí o desejo vira rei, e aí isso é uma idolatria. Então, se você come mais do que você precisa, aí é um pecado, tem um nome, é glutonaria. Se você dorme mais do que você precisa, isso é um pecado, isso é preguiça. Né? Se você se dá mais prazer sexual do que você precisa, isso é um pecado, né? Isso é prostituição. Então, assim, sempre com essa dose do desejo descontrolado que gera um pecado, mas que gera também uma doença física, uma resposta no corpo, né? Sim. E eu acho também que a gente tem que pensar sobre disciplina, né? Como que eu quero atingir um resultado se eu não tenho disciplina? Eu fico pensando assim, às vezes eu estou cansada, né? Às vezes eu falo assim, gente, eu vou treinar, para quem não sabe aí, eu treino por volta de 9 horas da noite, treino 1h30. Muito perigoso. Esse horário às vezes tão perigoso. Então, eu chego na academia numa média de 8h40, 9 horas e saio de lá às vezes mais de 10 horas. Então, não é uma questão de ter tempo sobrando para praticar um exercício físico. É questão de colocar aquilo como prioridade para ter uma qualidade de vida melhor. Você está precisando de um menino, Zé. Mas a gente leva o menino para o Pilates. Eu acho que está precisando do menino. Mas é interessante essa coisa de ter um autocontrole, né? Sim. E isso eu acho muito interessante. Além do exercício físico, né, eu pratico também a questão de ter uma alimentação mais saudável, né? E aí, às vezes, eu penso assim, eu estou olhando para esse chocolate aqui, não está no dia de eu comer. Às vezes eu ganho, né, lá dos pacientes, podem continuar me dando, mas eu só como no final de semana. Então, às vezes eu fico com o chocolate uma semana inteira guardado. Eles ficam na clínica? O quê? Os chocolates? Não, em casa. Tá, é só para eu ver Aí eu guardo. Eu vou fazer visitas lá. Eu guardo eles para comer no dia certo. Então, eu acho que tudo que a gente coloca como um objetivo, como prioridade, tem como a gente dar conta de executar. E a base de ter uma qualidade de vida, de ter um corpo mais saudável é esse. Não tem por onde, ninguém vai fazer por a gente, né? Sem dor, sem ganho, né? Sem dor, sem ganho. Já dizia um marombeiro. Já terminamos a filosofia, mas que bom. Fico, assim, grato a Deus por essas portas, né, de conhecimento que se abrem. Acho que o que a gente conversa aqui hoje, as pessoas saberem que elas podem acessar uma vida melhor, e principalmente no ambiente cristão, né? Nosso público aqui no podcast, a maioria é cristão, e a gente fica muito aquela coisa assim, do céu, do futuro, da eternidade, mas essa vida aqui, Deus não nos deu essa vida para ser uma vida de qualquer maneira, né? E aí alguém me diz assim, não, mas todo mundo tem a sua hora de morrer, e não é por isso que vai morrer antes da hora. O problema não é morrer, o problema é até morrer. O problema é se a sua hora for demorar muito, e isso é um problema. Você ficar sofrendo, né? E você ficar sofrendo e fazendo os outros, porque você poderia ter tido uma vida melhor. Isso reflete na velhice, né? Uma mulher, por exemplo, que
que cuidou-se no parto, durante a gestação, que cuidou ali da sua coluna, não sei o que, ela vai ter uma velhice muito mais vigorosa, muito mais ativa, né? Eu fico apaixonada com essa questão de idosos ativos. Nós temos um paciente do Pilates atualmente, 84 anos. Uau! E ele faz exercício suspenso no Cadillac, né, que é um dos aparelhos do Pilates. E ele dá show, assim, os pacientes que estão no mesmo horário que ele, que vê a gente filmando, a gente posta no Instagram os exercícios que ele faz, todo mundo fica apaixonado com ele. 84 anos. 84 anos. E ele dá um show. Mais que o dobro da minha idade. Ele tem flexibilidade, ele tem força, é uma gracinha, é muito, muito bacana. E, inclusive, questões de o que a gente pode falar em relação ao Alzheimer, né? São questões que, quando chegam nessa idade, esse paciente, por exemplo, tem um início de Alzheimer. E ele, até lembrei isso aqui agora, interessante ele falar. tem um começo de Alzheimer e o exercício físico, né, já tem estudos em cima disso, uma coisa que ele previne que a doença tem uma progressão muito mais rápida. Então, é como se fosse um controlador. Ele reduz esse avanço da doença, sim, se eu posso falar assim. Interessantíssimo, né? E essas doenças da mente, esqueci a palavra aqui, esse tipo de... As demências. As demências. Tenho ouvido repetidamente isso que exatamente você tem dito, né? Atividade física, controle de alimentação, controle de sono, para quem já tem predisposição, um adiamento, e para quem não tem talvez uma predisposição, mas poderia adquirir um afastamento, né, de hipótese. Então, assim, é muito além de vaidade, de questão de ter um corpo, uma estética bacana. Vai muito além disso, voltando à questão espiritual que a gente estava falando, é cuidar do templo do Espírito Santo. Sim, sim. Muito bom. E também a pessoa fica assim, uma postura assim bonita, né? Você está 1 hora assim, ó, já estou aqui toda assim. Sara, você é voluntária aqui na igreja no Ministério de Recepção, né, no acolhimento. Eu lembro que você fica lá certinho assim, ó, né, recebendo o pessoal, a postura de uma pessoa que sabe o que está fazendo, né, do corpo. Mas que bom que você ainda encontra também o tempo para servir na casa do Senhor, né, com essa agenda lotada e com essa ida na academia todo dia de madrugada. Sim. Mas um coração que entende que é bom, né? Que é prazeroso também, que faz parte da saúde integral servir. Sim. Eu falo assim, quando eu cheguei na igreja, hoje eu servi na recepção, é uma coisa até quase contraditória para mim. Quando chegou o convite para eu participar da recepção, eu falei, gente, mas na recepção? Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, a única coisa que eu não queria era ser vista pelo Ministério da Recepção. Eu chegava atrasada para não topar com o pessoal, para não me identificarem. E aí, hoje, estou lá no Ministério da Recepção, é muito bacana receber as pessoas, eu gosto muito de tratar todo mundo com o carinho que merece. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço e a gente está aí para contribuir. É bom, é um mistério muito lindo. Muitas vezes, quando a pessoa começa a ouvir a minha pregação, o trabalho que o Espírito Santo tinha para fazer na vida dela, naquele dia já foi feito. Sim. Foi com a palavra, com um toquezinho daquele da mão ali, um sorriso. Não é um acolhimento no lugar, é um acolhimento do Espírito Santo através de vocês ali, na alma, né, e no coração das pessoas. Sim. Elas chegam e já sentem aquele ambiente de família e aquela alegria, né, e aquela... Exatamente. Muito bom, louvado seja Deus por vocês, viu? É um ministério muito, muito bonito, muito precioso, que eu amo e honro. O mais animado. O mais animado, né? Porque fica ali também aquela, graças a Deus, né, hoje aquela correria, porque a igreja fica muito cheia, né? Encontrar os lugares. Encontra os lugares e ajeita e arruma. É muito bom mesmo. E acho que tinha que fazer, então,
uma coisa de pilates ali, o pessoal da recepção, porque fica muito tempo em pé. Fazer um atendimento antes. Anda muito, né? E aqui na igreja, para quem não conhece aqui a Demócrito, tem uma escada. Tem uma escada. Tem que subir para chegar na igreja, né? Uma rampa do lado direito ou a escada pela frente, pelo lado esquerdo. E o tempo que fica em pé na portaria. Lá em cima e subindo e descendo, né? Mas que bom, mas fazem isso com uma paixão e com alegria, que é inspirador. É bacana, eu também gosto e a gente recebe, né, o feedback no grupo da recepção, é muito interessante. E os próprios irmãos que estão sendo acolhidos, contando que estão sendo bem recebidos, é muito bom. Sou apaixonada. E é uma coisa bacana que quando se fala em recepção, geralmente, né, nas igrejas se fala recepção dos visitantes. E não a recepção é o acolhimento de todo mundo que está ali para aquele momento, né? Então a família é acolhida ali. Teve um evento que aconteceu, foi um dia de chuva, que a gente chegou para poder atender, e aí essa questão dos irmãos da própria igreja, né? E não só os visitantes. E a gente tinha começado uma chuvinha tranquila e tal. Mas a gente se sente tão importante, vocês ali com o guarda-chuva, buscando a gente na porta. Nossa, aí, depois que postaram as fotos, né, o pessoal servindo na chuva, a gente ficou todo mundo encharcado, todo mundo molhado. Aí os próprios irmãos da igreja agradecendo por essa acolhida, né? Então, não só os visitantes, mas todos os outros irmãos. Eu estou muito feliz em participar, de ser membro da Demócrito, né, e de participar também da recepção. Que bom que a gente tem vocês aqui. Que bom que a gente tem o coração de vocês aqui. Que bom que Deus, né, colocou e posicionou vocês aqui pelo seu coração também generoso, servidor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Obrigado também por estar aqui hoje. A gente sabe da sua correria e da sua agenda, do seu ministério, né, que já toma um tempo também, e você doando ainda mais sempre aqui para o nosso pessoal. Muito obrigado, Jesus te recompense, a você, Moisés, e como a gente disse no início, né, minha família toda já passou a gente esqueceu de falar de Maria, minha sobrinha, Maiara. Esqueci de Maria. Então, assim, muita gente da minha família já passou e, graças a Deus, saíram assim, com bons resultados, não apenas pela sua excelência no seu trabalho profissional, mas pelo coração que é entregue ali também na clínica. Louvado seja Deus por vocês. Vamos deixar seus contatos, o pessoal achar a clínica no Instagram, e se quiser te fazer perguntas e marcar horários, e como é que faz para conversar mais sobre isso. Porque tem aquela coisa, você está assistindo o podcast, ela começa a sentir a dor, né? Começa a identificar, né? Fala, será que eu tenho diástase? Eu tenho uma dor aqui mesmo. Nossa, eu tenho uma gordurinha aqui. Então, para conversar com você sobre isso, qual é o melhor contato? No da clínica, esse é o arroba do Instagram. @clínicaft, e o telefone de contato da clínica é 988049613. Tá, vamos falar de novo o arroba da clínica. @clínicaft. Clínicaft. Isso. Tá. E o telefone, sem tem espaços. um underline, se não me engano, @clínica_ft. Ah, tá. Clínica_ft. Isso. Já baixa aí agora para não Segue esquecer. a gente aí, tem conteúdo diário. Ah, que bacana. Tem conteúdo diário. A gente posta lá nos stories o resumo, né, dos nossos atendimentos, os pacientes que liberam, né, a imagem, a gente faz o videozinho, tem lá conteúdo de plasma, fisioterapia. Que legal. Nas postagens mais antigas deve ter eu lá. Deve ter. Lá de Fabiana também deve ter mais. E um contato também de WhatsApp, alguma coisa assim? De WhatsApp é 988049613. Esse é o WhatsApp nosso. Da clínica. Então, 38, nosso DDD, aqui em Montes Claros. 988049613. Tem algum tipo de atendimento na fisioterapia que se faz remotamente, online? No período da pandemia teve, né? Eu não aderi na época, a gente dava só orientações para os pacientes que já eram pacientes nossos, né, para aquele período de reclusão, mas tirando isso, não. Nós gostamos mesmo do presencial. Tocar no paciente. Isso é importante, isso é muito bom. Mas é só o pessoal de longe também poder, de alguma maneira... Mais dúvidas eu respondo o WhatsApp. Ótimo, muito bom. Sara, e eu falei do seu voluntariado aqui na recepção,
mas você também serve muito o Show da Vida, né? Sim. Tem alguns pacientes do Show da Vida que são seus e a gente tem muita gratidão também. Já tivemos, atualmente nós não estamos com nenhum paciente do Show da Vida, mas já tivemos pacientes do Show da Vida. É muito bom, né? Acho que quando a gente serve, a gente fica muito mais feliz do que até o próprio paciente. Só de ver aquela pessoa tendo a oportunidade de melhorar a qualidade de vida para a gente é muito gratificante, né? E fazendo isso de uma forma que contribui ainda com o reino de Deus, então fica melhor ainda. Muito bom. As palavras do Senhor Jesus são verdadeiras, né? É mais feliz quem pode dar do que quem precisa Exatamente. receber. Louvado seja Deus. Bem, vamos encerrar por aqui. Obrigado. Eu Senhor Jesus agradeço. te abençoe. Sucesso. Eu que agradeço. Se você tiver uma recomendação final, a dica de ouro, dica de coisa ouro para dizer, diga para a gente. Eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o ministério. Amo sua família. Amém. Todos vocês são um presente de Deus na minha vida. E para todo mundo, né, gente, vamos praticar exercício físico. O que eu quero deixar é isso, né? Vamos exercitar nosso corpo. Nós estamos num período que valoriza muito a questão da tecnologia, então as pessoas ficam mais paradas. Então a dica de ouro é movimentar o corpo. Então vamos lá. Obrigado aos meninos que estão aqui hoje. Hoje está aqui o jogador de vôlei, Tiago, tá Dudu e Luiz. Por que chama? Chama você de Lu? Luiz. Por que chama de Luiz? Apelido. Que bom, vocês são preciosos porque através de vocês a gente consegue chegar em lugar que a gente não chegaria só no púlpito, né? Então serve com tanto amor, com tanta paixão, nos horários alternativos, nos dias. Culpa minha, né? Não, mas a gente grava aqui, tipo, meio da tarde, quando eles podem, final da noite. Já saímos daqui de madrugada, né, gravando, e eles cuidam não só da gravação, mas de todo o estúdio, e também da técnica da igreja, né? Som, áudio, projeção, eles estão lá também nesses ministérios. Que bom que Deus tem dado tanta gente para a gente poder alcançar. Meu trabalho fica tão pouco, né? E quase desnecessário, porque já tem tanta gente fazendo tanta coisa, com tanta unção, e o que me apaixona muito aqui na ADEMOC é porque é uma igreja apaixonada com excelência, mas é uma igreja que não substitui a excelência pela unção. Então, é a unção com a excelência e faz essa explosão que Deus tem feito fazer aqui na nossa igreja. Obrigado, meninos. Não precisa ser bonito para ser ungido, né? Para você ver. Você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Te espero no próximo Líder Talk. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita agora, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal do Líder Talk, porque para a gente é importante que você esteja inscrito, com as notificações também ativadas, para todo dia que a gente tiver aqui um conteúdo novo, você ser avisado de que tem alguma coisa pronta para abençoar você. Que Deus te abençoe, cuide do seu corpo. Saúde, a sua saúde não é apenas você ser um bom crente, que é muito importante, vir à igreja, ter os seus momentos de oração, de jejum, isso é extremamente importante, mas a sua saúde, do seu corpo, da sua mente, das suas emoções também glorificam muito a Deus. Você é saudável quando você é todo saudável. Você não é uma parte emoção, uma parte física, uma parte espiritual. Você é uma pessoa. E o Espírito de Deus trabalha em você e quer preparar você para encontrar com Jesus pleno, espírito, alma e corpo irrepreensível. Então, se você descuidar do seu corpo, possivelmente você vai receber uma repreensão do Senhor, porque você não cuidou bem desse corpo que Ele deu para manifestar a glória dEle, a presença dEle e, inclusive, a salvação dEle, que se manifesta através do seu corpo e das suas boas obras. Então, cuide de você, aproveite essas oportunidades que Deus está te dando para melhorar a sua vida e você melhora, inclusive, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Abraço, Deus abençoe você.